Muita gente especula sobre os anos ausentes de Jesus, quando ele era um menino, e acabaram os relatos a respeito dele, e ele vive então uma juventude desconhecida. E aí a gente tem alguns especuladores que dizem que ele foi para a Índia para aprender mais sobre o budismo. Outros especuladores sensacionalistas dizem que ele foi para Alexandria para se assentar aos pés dos filósofos gregos, mas a história traz evidências e muitos estudiosos afirmam que Jesus de Nazaré cresceu na sua cidade como carpinteiro, ajudando José a construir casas, e um menino e adolescente, depois um jovem devoto da sua religiosidade como judeu. Mas nós temos então um texto muito curioso que afirma que Jesus desaparece no templo quando eles vão fazer uma viagem anual de visita ao templo de Jerusalém, conforme a tradição judaica. Jesus desaparece ali. É o primeiro filme a respeito de uma criança esquecida. Esqueceram de mim. O primeiro foi Maria e José. Com certeza deve ter sido aquele rolê assim: Jesus está com José. E José pensando: Jesus está com Maria. E quando foram ver, Jesus estava no templo. E eles ficaram desesperados e eles correram em busca desse menino. E 3 dias depois eles o encontraram no templo. E eles chegaram como todos os pais chegam diante de um menino de 12 anos que está perdido e perguntam: cara, o que você fez? Que doideira é essa? E Jesus responde de modo blasé: vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Isso não é o modo comum de um menino de 12 anos responder, mas Jesus não era um menino comum. Ele era o Logos encarnado, a palavra de Deus feito gente, e ele estava agora beirando a adultice dele, quando aos 12 anos, naquela cultura, os meninos se tornam adultos, e ele estava então anunciando que buscava conhecimento e discernimento no templo. Maria e José não entenderam, e o texto vai dizer que Maria guardava todas as coisas no coração. Muitas vezes a primeira impressão que Jesus causa em nós é de desorientação, porque Jesus constantemente nos força a questionar os nossos pressupostos. Muitos de nós também ficamos desorientados e perdemos Jesus. Vejam, ninguém conhecia Jesus melhor que sua mãe. E aí Maria perdeu Jesus e depois de 3 dias o encontra. Mas Jesus estava diferente. E aí Maria foi obrigada a reavaliar o que julgava saber a respeito de Jesus. Aquela mulher que neste mundo ninguém conheceu melhor Jesus do que ela, porque Jesus habitou no ventre de Maria. Maria foi sua primeira habitação. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, quando mais velho, nela tinha lugar para reclinar, para chorar, para encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, como a canção brasileira. Mas ainda assim Maria foi obrigada a reavaliar o que julgava saber de Jesus.
Depois, Maria perde Jesus de novo. É quando Jesus desaparece de Nazaré. Quando está perto dos 30 anos, Jesus vai para a Judéia. Lá ele é batizado pelo seu primo João Batista. E daí ele passa muitos dias no deserto. E neste deserto ele sofre as tentações em relação à sua humanidade e o seu propósito. Então, quando ele volta para Galiléia, Jesus não vai para Nazaré, mas ele começa a anunciar o reino de Deus pelas cidades da Galiléia, especialmente em Cafarnaum. E aí a sua família julga que ele está louco. O texto de Marcos diz que disseram a respeito dele que ele está fora de si, porque agora ele tinha abandonado sua profissão, seu ofício, ele tinha abandonado sua família, ele tinha deixado a casa dos pais, a casa de Maria, e ele estava anunciando o reino de Deus como o Messias fazia, ou deveria fazer. E quando o procuram, encontram na casa de uma família, e ele está ali anunciando o reino de Deus. E quando eles chegam anunciando, olha, sua família está aí, Jesus altera a lógica e diz, não, a minha família não é essa que me julga como louco. A minha família é essa que ouve de mim e reparte comigo os sonhos de um outro mundo possível. A minha família são esses irmãos e irmãs que aqui ouvem o que eu digo, porque sonham comigo os sonhos de Deus. E aí ele deixa claro que ele tem uma outra família que não é consanguínea. Então, cada vez que Maria perde Jesus, ela o encontra, mas tem de repensá-lo. Por último, Jesus some na tumba. Quando ele é assassinado e é posto na tumba, na sexta-feira, ele é colocado ali. No sábado não se sabe a respeito de absolutamente nada. Mas no domingo, quando o procuram, já não o encontram. E Maria, então, teria de repensar Jesus no sentido supremo. Veja, gente boa, perder Jesus, encontrar Jesus e repensar Jesus. Essa é a única forma de progredir espiritualmente. João da Cruz chamava a perda da fé de a noite escura da alma. Muitos de nós já passamos por essa noite escura e muitos de nós perdemos a Jesus no caminho. Pode ser muito angustiante perceber que a gente já não consegue achar Jesus no movimento do qual faz parte. Acho que a gente tem o mesmo sentimento que Maria e José. Mas ele estava aqui, ele veio conosco. Todo mundo conhece ele aqui nessa caravana, mas ele já não está mais ali. Eu cresci num ambiente da igreja presbiteriana e me converti aos 16 anos num acampamento da igreja. E foi uma conversão sincera e radical. E desenvolvi então a minha jornada de fé dentro dessa comunidade. E há alguns poucos anos atrás, eu notei
que eu já não conseguia encontrar Jesus ali. Então tinha duas chances: continuar assim e fingindo que estava tudo bem, ou procurar redescobrir Jesus. E aí é um desafio gigantesco procurar redescobrir Jesus, porque nós teremos que assumir as consequências dessa nova forma com a qual ele vai se apresentar a nós. Um teólogo chamado Craig Barnes diz o seguinte: o grande medo por trás de cada perda é que nós tenhamos sido abandonados pelo Deus que deveria nos salvar. O momento transformador na conversão cristã acontece quando percebemos que até Deus nos deixou. Então descobrimos que não foi Deus, mas foi a nossa imagem de Deus que nos abandonou. Isso nos liberta para descobrir mais do que sabemos sobre o mistério de Deus. Só então a mudança é possível. Gente boa, os ídolos não mudam. Você sempre acha os ídolos onde você os deixou. Mas nós estamos falando de um Deus vivente que de vez em quando se esconderá e ele vai romper os limites conhecidos. Mas a gente não pode aposentar o nosso papel de investigadores. A gente deve continuar a procura. E aí, se você já perdeu Jesus, a minha dica é que você o procure nos lugares em que Maria procurou e o encontrou, porque Jesus quer ser encontrado. Primeira dica: procure no templo, mas não no templo de Jerusalém, nem no templo da sua comunidade de fé, mas no templo conforme Jesus orienta, que é agora o templo, ou seja, Deus já não mora mais em templos feitos por mãos de homens, disse Pedro, porque ele escolheu habitar em templos moldados por mãos divinas. Então, procure-o no templo vivo feito de gente. Procure-o no teu irmão, procure-o entre os mais pequeninos, procure-o entre os mais fragilizados da sociedade, entre os mais empobrecidos, na simplicidade de gente humilde. Procure-o na convivência com gente sincera. Humildade não tem a ver necessariamente com não ter posses. Humildade tem a ver com gente sincera. Procure-o entre gente sincera que também o procura. Nestes você vai encontrar uma outra imagem de Jesus. Talvez você vá perceber que Jesus habita em gente que você não gostaria nem de chegar perto. Procure no templo vivo feito de gente. Você vai encontrar Jesus entre os mais humildes. Você vai se alegrar com esse encontro. Segunda dica: procure Jesus nas casas das pessoas que se reúnem para pensar o reino de Deus. A palavra igreja, eclésia, ela traz a lógica de um agrupamento, de um ajuntamento. E as primeiras igrejas cristãs eram nas casas. A dica é: procure Jesus nas comunidades de fé humildes, sinceras, em igrejas de gente que se reúne para pensar o reino de Deus e não o seu próprio reino, e não crescimento pessoal, e não prosperidade, e não curas e milagres, e não sensações, e não lógica de pertencimento, e não música bacana, e não arrepios. Isso tudo pode acontecer, mas é importante que você procure a Deus nas casas
ou seja, nas eclésias, nos ajuntamentos, que pensam o reino, que pensam num outro mundo possível, que pensam em partilha, em paz e em justiça, que pensam para além de si próprios, que pensam em gerar uma comunidade amorosa, que pensam em acolhida, que pensam em cuidado com o próximo, que pensam em serviço à sociedade. Lá você vai encontrar Jesus trabalhando, planejando um outro mundo possível. E por último, procure Jesus nos movimentos novos. Os movimentos antigos já passaram. Alguns estão mortos. Alguns estão trancafiados na tradição. E de lá não saem de forma alguma. Porque é preciso ter coragem para romper com as estruturas que geram morte, com as grutas, com os lugares de morte. Procure Jesus no movimento dos ressuscitados, dos que se disfarçam de jardineiros, ou seja, dos que têm um jardim a plantar. Isso significa que são pessoas que estão preocupadas com a beleza, com a natureza, com a poesia, com a fragilidade de uma flor, com a fragilidade da semente, que pensa em canteiros, que coloca água, que cuida da menor semente possível, que vai olhando tudo à sua volta com a beleza de um jardineiro, com a poesia de um jardim. E aí, talvez você se lembre das palavras de Dostoiévski, que dizia que sem beleza não há salvação. Deus também é encontrado, Jesus também é encontrado na beleza, na poesia, na arte. Se você perdeu Jesus, procure-o nestes lugares, você vai encontrar a Jesus. E aí você repensa a Jesus, porque o nosso movimento de fé, enquanto estivermos vivos, é perder Jesus, encontrar Jesus, repensar Jesus. E assim a gente vai progredindo espiritualmente e Ele vai se revelando a nós de formas surpreendentes, porque Ele não é um ídolo imóvel, que não se mexe, que não anda, mas Ele é um Deus vivo, que se movimenta, que se apresenta a nós de modo totalmente novo, fazendo com que então a nossa vida ganhe significado na compreensão desse ser. Se você estiver passando pela noite escura da alma, cheio de dúvidas, não tenha medo. A dúvida não é o contrário da fé. A dúvida é um elemento da fé. É com dúvida que a gente encontra a Jesus e a gente repensa Jesus e a nossa fé, ela é alavancada de modo que o nosso coração se torna pacificado na certeza de que Deus nos ama e é um ser livre, selvagem. Nós não podemos prendê-lo, conforme discerniu a menininha de Nárnia, que disse que ninguém poderia acorrentar aquele leão, ele era selvagem demais, ele ia para onde queria. Que Deus abençoe você,
você encontre Jesus.